Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando uma série de lições sobre a natureza da igreja. A lição de hoje, nós vamos falar sobre a contextualização da igreja. O texto bíblico que nós iremos ler é Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 22. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a vossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vejamos o que é contextualização. A contextualização é a adaptação da comunicação da mensagem à cultura recipiente. Então, nós vemos que a contextualização ela acontece quando nós começamos a comunicar o Evangelho de Cristo Jesus, relatado nas Escrituras Sagradas, para uma outra cultura que não conhece essa mensagem. Então, nós vemos que o berço do Evangelho era da cultura judaica. No entanto, ao espalhar-se pelo mundo greco-romano, o Evangelho adaptou-se para esse novo contexto helenista. Nós percebemos que, com a mensagem do Evangelho espalhada para todo o Império Romano, precisou-se fazer algumas adaptações dessa comunicação da mensagem à cultura recipiente. O que nós percebemos no texto que lemos também é que os gentios que não tinham as práticas religiosas como os judeus, eles tinham uma outra visão de como recebiam esse evangelho. E havia necessidade de algumas adaptações. Então, alguns cristãos que tinham vindo do judaísmo, eles às vezes queriam exigir de que os cristãos que eram gentios antes, eles fizessem a circuncisão, que era uma prática judaica. Então, não tinha como eles, sendo vindo de um mundo gentil, estarem praticando a circuncisão. O que acontece é que Paulo, na carta aos Efésios, ele mostra que não há essa necessidade. Então, há uma adaptação da mensagem do Evangelho. E essa adaptação, nós dizemos que é uma contextualização. Nós vemos que há um perigo muito grande dessa contextualização, principalmente porque na religião católica nós percebemos que há um sincretismo religioso com as práticas das religiões de matriz africana. Há uma mistura de rituais, há umas adaptações e inserções de costumes e rituais pagãos aos rituais católicos.
Nós percebemos isso como um exemplo, as festas juninas. Nesse período que nós estamos, as festas juninas, elas representam muito desses rituais pagãos de religiões pagãs e politeístas, né? Religiões que tinham vários deuses para a sua adoração. Nós sabemos que há uma necessidade de atualizar-se, mas isso deve ser feito sem perder a identidade da igreja. Com o passar do tempo, as coisas mudam. A linguagem, a música, costumes e práticas se modificam de geração a geração. A igreja não pode mudar naquilo que é essencial. Aquilo que era pecado no contexto da igreja primitiva continua sendo pecado. Então, a igreja não pode abrir mão nem se amoldar a práticas que contrariem todas as doutrinas bíblicas. E nós percebemos isso na carta aos Romanos. O apóstolo Paulo diz, no capítulo 12, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a igreja ela não tem necessidade de atualizar-se e perder a sua identidade. Ela pode fazer isso sem perder a sua identidade como igreja do Senhor. A igreja é sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A igreja precisa acompanhar as mudanças para continuar fazendo diferença no mundo, sem se deixar modificar pelo mundo. Nós vemos que há um grande perigo representado pela oficialização da igreja como parte do Império Romano. Isso aconteceu, essa oficialização da igreja aconteceu em dois momentos. O decreto de tolerância, em 313, e no Edito de Milão, em 381. O que aconteceu é que esse primeiro edito, o primeiro decreto, promulgado em 313, mostrou de que havia uma tolerância com relação aos cristãos. Conhecido como Edito de Milão, né, esse decreto da tolerância, pois tinha as perseguições aos cristãos. O segundo, em 381, no Edito de Tessalônica, o cristianismo foi adotado como uma religião oficial do Império Romano. E o que a igreja perde ou o que ela ganha com essa oficialização? Uma consequência importante disso foi a emergência de elitismo clerical, como o clero avançou pelos escalões hierárquicos da igreja. Assim, os membros comuns, erroneamente chamados de leigos, da palavra laicos, foram rebaixados. Realmente, não foi considerado necessário que os leigos fossem teologicamente letrados. Conforme o Concílio de Sevilha, em 618, seu papel era obedecer ao clero, receber os sacramentos e não ter nenhuma pretensão à liderança dentro da igreja. No Brasil, existe a separação entre igreja e Estado, mas de vez em quando um acordo entre os poderes, o poder executivo, com relação a lideranças religiosas atuais, principalmente líderes evangélicos, que se aproximam do poder para ter algum ganho pessoal ou para o seu próprio grupo. E isso também não é visto com bons olhos. Esse namoro entre o poder no Brasil e as lideranças da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Deve haver essa separação entre a Igreja e o Estado. Mas como a Igreja sobreviveu? Como a Igreja sobreviveu a esse desvio histórico? A transição da Igreja de um movimento para uma instituição trouxe consequências sérias para ela. Quais foram essas? Vimos várias controvérsias doutrinárias, divisões, perseguições, corrupção
e o abuso de autoridade da parte de seus líderes. Então, através dos séculos, a igreja, uma fase não que estava fazendo o seu papel de igreja, exercendo o seu papel de igreja no mundo, e aí, a partir do século XIII, começam alguns movimentos que tentam restaurar a visão original da Igreja de Cristo. E aí nós vemos a formação de grupos de religiosos, no caso, os franciscanos, com Francisco de Assis, e os dominicanos, com Domingos de Gusmão. Esses grupos tentavam fazer com que a igreja voltasse a ter realmente a sua missão original, que era pregar o evangelho de Cristo Jesus na Terra. E no século XVI, nós vemos aí Martinho Lutero e outros protagonistas da reforma eclesiástica que colocaram como pensamento principal que mais o justo viverá pela fé. Essa foi a frase, esse foi o versículo lá de Romanos, capítulo 1, versículo 17, parte B do versículo, que foi o ponto inicial para a reforma protestante, com Martinho Lutero. Como a igreja chegou até nós? Nós vemos aí vários movimentos que aconteceram. O movimento da reforma protestante, a partir de Martinho Lutero e de outros, em outros países também, os anabatistas, do qual nossos predecessores, né, predecessores dos batistas, os anabatistas tinham essa nomenclatura, porque eram rebatizadores. E aí, as características desses grupos, nós vamos mencionar algumas que são as seguintes: a supremacia de Cristo. Cristo estava acima de tudo. A autoridade da Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela deve ser a nossa regra de fé e prática. Liberdade de consciência. Interpretação individual das Escrituras com o auxílio do Espírito Santo. A Igreja Católica não permitia que os seus adeptos fizesse algum tipo de interpretação das Escrituras Sagradas que não viesse da tradição e não viesse do clero romano. E, por fim, a salvação somente pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Então, a igreja começa a ter essas reformas que culminaram em fazer com que a igreja se distanciasse do mundo, por assim dizer, e começasse a viver o evangelho de Cristo Jesus. Permanecer no mundo sem perder a capacidade de fazer diferença para a glória de Deus. Que Deus possa nos usar assim nos dias de hoje. E, por fim, a gente vê a lição em foco. Nós vemos o Brasil, a nova força missionária. A trajetória histórica do evangelho levou de Jerusalém até os confins da terra. A hora do Brasil evangélico batista tem mostrado, né, o povo batista como uma força missionária para todo o mundo. Nós temos missionários espalhados por todos os continentes, né? Na Ásia, na África, Europa, Américas, no Oriente Médio e por aí vai. Nós temos também um segundo ponto dessa lição em foco, é que Jesus é a cabeça do corpo e o corpo é a igreja. Cada membro tem a sua função, sem a qual o corpo não estará completo. E Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. Essa metáfora de corpo, nós podemos entender muito bem o nosso relacionamento com os demais membros da igreja e com o próprio Jesus. Ninguém deveria se considerar mais importante do que os outros nessa questão de a igreja como corpo de Cristo, ou cuidar somente de seus próprios interesses. Infelizmente, neste sentido, a atitude de alguns nas nossas igrejas nem sempre corresponde ao alto padrão de Jesus Cristo, nosso Senhor. E, por fim, a dupla identidade da igreja. O dilema é como cessar o misturado com o mundo, suas ideias e forma de agir, sem ser contaminado por ele. Ou como deveríamos colocar em prática esta noção? É certo ter amigos não crentes? Ou devemos manter amizades somente com evangélicos? Há respostas diferentes a estas questões. A nossa opinião
é que podemos ter amigos não crentes, pois como ganharemos o mundo para Cristo se nós nos distanciarmos sempre daqueles que não o conhecem? Então precisamos, através das nossas amizades, pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco, que convivem conosco, nossos vizinhos, nós precisamos ser sal, ser luz do mundo, em um mundo que está dominado pelo pecado. O mundo jaz no maligno, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Então, ser sal envolve contato com o mundo para fazer diferença no mundo, como participantes da ação transformadora de Deus. Meus irmãos, que nós possamos estar sempre prontos a sermos sal e luz neste mundo que jaz no maligno. Que Deus possa nos abençoar.